Olá a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você assiste esse vídeo. Eu sou o Holmes Jorge, aluno do curso de doutorado em administração, e a aula de hoje é sobre a análise qualitativa com o uso do software MaxQDA. Bom, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre métodos de análise de dados. Durante a realização de uma pesquisa, a análise de dados é a etapa na qual o pesquisador ele interpreta os dados coletados e faz a interpretação e análise daquele material. A análise pode ser realizada de forma manual, então, conforme a gente vê do lado esquerdo, a análise pode ser feita completamente manual, de forma que o pesquisador ele lê e interpreta os dados coletados, sejam ele textos, entrevistas, transcrições, imagens, qualquer que sejam os dados coletados. E ele realiza a pesquisa dele através da interpretação pessoal, manual, daquele material coletado. Já através de softwares e programas especializados, também pode ser realizada a análise completamente automatizada, que é aquela na qual o programa ele realiza o input dos dados coletados, realiza a análise de forma automatizada e já fornece os resultados finais para o pesquisador interpretar. Além disso, na maioria das pesquisas, a análise é realizada de forma híbrida entre essas duas formas. O pesquisador ele interpreta os dados e faz uma análise preliminar daqueles dados, e com o uso de determinados softwares especializados, ele consegue fazer uma análise mais aprofundada e automatizada, de forma a acelerar suas pesquisas e encontrar relações entre os dados coletados. O MaxQDA ele é um software dessa natureza. Ele é um software utilizado para pesquisas qualitativas, ou seja, o pesquisador consegue inserir textos, imagens, vídeos, transcrições, diversas formas de material coletado, e o software faz algumas análises daquele material com o uso de determinadas técnicas informatizadas. Dessa forma, como a gente consegue ver nas duas figuras abaixo, o pesquisador ele tem a responsabilidade de identificar as informações importantes, úteis e interessantes naquele material coletado, e através disso, o software ele realiza contagens, buscas e agrupamentos, de forma a acelerar o trabalho do pesquisador. Mas ele não é capaz de fazer tudo sozinho, felizmente. Desta forma, na pesquisa qualitativa, a coleta de dados é a primeira etapa que é realizada. Os dados coletados eles podem ter diversas formas, como entrevistas, grupos focais, coletas de textos escritos, áudios, vídeos, etc. Desta forma, o analista cria as categorias posteriormente, ou seja, assim que ele coleta os dados, ele interpreta aqueles dados coletados e depois ele cria as categorias ou os códigos. Os códigos e categorias são criados então pelo pesquisador após a análise daqueles dados coletados. E o software ele facilita a realização de comparações, agrupamentos, buscas e análises detalhadas daquele material. Assim, ele acelera o trabalho do pesquisador na busca de conexões e relações entre os dados. Aqui eu mostro para vocês uma tela do site do software MaxQDA. Através desse site, vocês conseguem baixar uma versão gratuita por 30 dias do programa e fazer alguns testes para vocês aprenderem a manusear o programa. Além disso, o site apresenta também um tutorial em PDF que vocês podem aprender a manusear o software e utilizar ele de maneira mais simplificada. Então, agora eu vou passar para vocês um exemplo de análise realizada de alguns dados coletados utilizando o software MaxQDA. Eu vou utilizar então entrevistas fictícias sobre a temática do ensino à distância EAD. Eu vou apresentar então entrevistas com 3 indivíduos participantes e utilização da transcrição dessas entrevistas para análise usando o software. Dessa forma, vocês vão ver que o pesquisador
deve conhecer previamente o material utilizado para interpretar aqueles dados coletados. E posteriormente, então, ele utiliza o software para realizar as análises automatizadas e realizar demonstrações daqueles resultados. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês agora a tela do software. Bom, então vamos lá. Como vocês podem ver, essa é a tela inicial do software Max QDA. A primeira coisa que vocês viram fazer é criar novo projeto, dar um nome para o seu projeto de vocês e clicar em salvar. Desta forma será criado um projeto inicial vazio, no qual vocês irão realizar as suas atividades. Então a primeira coisa que precisa ser falada é sobre o layout do programa. Nós conseguimos visualizar aqui 4 páginas, 4 abas de visualização. A primeira delas é a lista de documentos. Essa é a lista na qual estarão contidos os documentos que vocês irão importar para o programa, para ser feita a análise. A segunda é a lista de códigos. Esta lista será a compilação dos códigos criados pelo pesquisador durante o processo de interpretação dos dados. Essa é a aba de visualização de documentos. E esta aqui é a aba de a lista de codificações. Este layout ele pode ser alterado com base nesses 4 layouts aqui. Então, se vocês clicarem nessas funções aqui, serão mudadas de lugar. Ok. E vocês podem também desabilitar alguma dessas páginas clicando em alguma dessas 4 opções aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa a ser realizada é importar os documentos que serão interpretados. Então vamos na aba Importar. Vemos aqui que podem ser importados textos, PDFs, tabelas, transcrições, transcrições de grupos focais, imagens, áudios, vídeos, tweets, vídeos do YouTube, planilhas Excel e diversas formas de material coletado. Então, iremos importar textos em PDF. Como podemos ver, já temos as 3 entrevistas formatadas em PDF. Podemos ver aqui então, na lista de documentos, que as 3 entrevistas foram incluídas na nossa lista de documentos. Ao clicar 2 vezes em cima de um dos documentos, a aba de visualização irá demonstrar o texto no conteúdo do documento. Então vocês podem ver aqui que a primeira entrevista foi realizada com uma pessoa do sexo masculino, que nasceu em 1982, escolaridade pós-graduação. E aqui está o conteúdo. Da mesma forma, podemos ver a entrevista 2 e a entrevista 3. Essa opção de conjuntos, ela está presente tanto na lista de documentos quanto na lista de códigos. E o pesquisador experiente ele irá utilizar essas opções para criar subcategorias, subconjuntos, na qual irá permitir análise setoriais dos dados coletados. Por exemplo, eu sei que a entrevista 2 e a entrevista 3 foram realizadas com pessoas do sexo feminino. Então, se o pesquisador deseja realizar uma interpretação setorial dos dados, ele pode criar um grupo, criar um novo conjunto feminino. Dessa forma, as entrevistas 2 e 3 podem ser agrupadas. E quando for realizar uma determinada análise, com base no sexo, apenas essas entrevistas do sexo feminino serão selecionadas e consideradas para análise. Dessa forma, esse tipo de agrupamento entre códigos e documentos permite uma combinação quase infinita de análises pelo pesquisador mais experiente. Então vamos lá. Criação de códigos ou categorias. A partir da leitura do material coletado e da interpretação dos dados, o pesquisador ele cria certos códigos, determinadas categorias, que irão ser realizadas a análise a partir do software. Então, o que nós vemos, por exemplo, resiliência, inovação, responsabilidade, autonomia, são determinadas características pessoais. Ou podemos dizer assim, competências a serem apresentadas pelo aluno de um curso EAD.
Então, por exemplo, o pesquisador poderá selecionar esse trecho e clicar na opção criar um novo código. A partir daí, podemos criar competências. Atribuir uma determinada cor para esse código e OK. Desta forma, essa aba lateral, ela apresenta o código que foi criado pelo pesquisador e o trecho ao qual ele corresponde. Se temos um trecho maior, por exemplo, todo esse parágrafo, também podemos criar um código correspondente a todo esse trecho. Uma outra forma que podemos fazer a codificação. Clicamos na opção Novo Código, criamos um código Explicações, apenas um exemplo. Damos a cor azul claro e agora, com o mouse, arrastamos esse código para todo aquele trecho. Então podemos ver que os códigos eles ficam demonstrados ao lado dos trechos aos quais eles foram associados. Aqui nós vemos que o entrevistado fala de inovação. Então, podemos criar uma categoria nova, inovação. Damos uma cor. Dessa forma os códigos aparecem. E dessa mesma forma será realizada com cada um dos documentos constantes do corpus de pesquisa do pesquisador. Entrevista 2. Vemos que não foi atribuído nenhum código. Então, dessa mesma forma deverá ser realizada codificação de todos os documentos constantes. Podem ser realizadas também codificações hierarquizadas. Por exemplo, dentro de competências, o entrevistado falou de alguma competência específica. Então podemos criar um subcódigo e agrupar, fazer hierarquias entre esses códigos. Veremos então que a aba Códigos ela também permite criar novos códigos, realizar codificação criativa, que é a organização dos códigos realizados. Importante também mencionar uma função, codificação em vivo, que é essa opção aqui. Quando você clica, ele já codifica automaticamente, cria um código, uma categoria com o trecho selecionado. É uma forma mais rápida de codificação. Podem ser criados códigos também com emojis. Isso é especialmente útil quando se trabalha com equipes em diversos idiomas, na qual a barreira linguística pode ser um problema. Então podem ser criados códigos também a partir de emojis. Uma outra função importante desse programa é a possibilidade de criar anotações. O pesquisador experiente ele cria diversas anotações para todas as etapas de interpretação dos dados. Então, por exemplo, veremos que o entrevistador 1, por exemplo, apresentou emoção. No momento da entrevista. Vemos que a anotação fica registrada. Entrevista 3. Realizada remotamente. Dessa forma, diversas anotações podem ser realizadas e criadas nos documentos. Da mesma forma, anotações podem ser adicionadas aos códigos, principalmente na parte de conceitos e referências, como por exemplo, de acordo com Silva, 2018, inovação consiste em. E aí seria inserida anotações, detalhamentos adicionais, para que os pesquisadores eles tenham esses detalhes à mão, caso seja preciso. A partir daí, conseguimos verificar todas as anotações realizadas, anotações de código, anotações nos documentos, ou anotações nos conjuntos criados. A partir daí,
Com os códigos criados, anotações realizadas, o software ele é capaz de realizar as análises daqueles dados. Vamos pegar então um documento no qual já foi extensamente codificado para nós visualizarmos como será feita as análises. Então, como podemos ver aqui, a entrevista 1, 2 e 3 já constam com algumas anotações. Já foram divididas em subgrupos, subconjuntos feminino e masculino. E os códigos realizados são 44 códigos presentes, os quais podem ter desconhecimento, acessibilidade, metodologias, inovação, disciplina. E foram também agrupados em 2 conjuntos, desafios e vantagens da utilização do método EAD. Vamos então ver como podem ser realizadas as análises. Bom, uma primeira função interessante a ser realizada são os mapas de palavras. Primeiro, podemos selecionar os códigos, por exemplo, os desafios que foram mencionados nos 3 entrevistas. Dessa forma, selecionamos as 3 entrevistas, o conjunto de desafios que foram mencionados pelos entrevistados. A partir daí, podemos clicar nessa função, nuvem de palavras. E ele irá gerar uma nuvem de palavras de termos, dos termos mais mencionados pelos entrevistados. Dessa forma, nós vemos que tem as palavras aluno, disciplina, capacitação, aprendizagem, aprender, distância. Podemos então diminuir o número de palavras constantes nesse mapa. Podemos também alterar o zoom, a distribuição das palavras, o layout, as cores. E temos diversas formas então de organizar a disposição desse mapa de palavras. Podemos também fazer uma lista de palavras excluídas. Por exemplo, conjunções, preposições, nós não queremos que elas apareçam no mapa, então podemos eliminá-las. Então, por exemplo, por, a, ai, aquilo, consideramos, e clicamos na opção excluir. Desta forma, esses termos serão excluídos da nuvem de palavras. A partir daí, fechamos e geramos uma nova nuvem de palavras. Desta forma, conseguimos exportar esse arquivo como arquivo de imagem ou copiá-lo para a área de transferência. Podemos também visualizar os trechos no qual o termo aparece. Essa opção também nos permite realizar a codificação automática. Por exemplo, queremos codificar a palavra tecnologias. Vemos que a palavra tecnologias apareceu 2 vezes na entrevista 1 e na entrevista 2. Então, primeiro, vemos que ela aparece nesse trecho e no outro trecho. Então, podemos, por exemplo, criar uma categoria, selecionando esta opção, autocodificar os resultados. A partir daí, criamos uma cor, código tecnologia, e podemos também dizer qual será o trecho considerado para essa codificação. Só a expressão de pesquisa, tecnologias, ou então a frase completa, a expressão completa, que vem antes ou depois. Então podemos selecionar 2, 3 frases antes do termo tecnologias, 1, 2, 3, quantas frases se quiser após o termo pesquisado. Desta forma, deixarei apenas a frase na qual o termo se encontra.
e seleciono a opção autocodificação. Desta forma foram criados dois segmentos do documento que foram codificados. Da mesma forma podem ser feitos com diversos outros termos, por exemplo, aprendizagem. Vemos que ela apareceu uma vez na entrevista 1. Podemos realizar a codificação. E por assim vai. Importante também, na análise, uma outra função importante são as ferramentas visuais para realizar a análise dos dados codificados. Podemos ver aqui a nuvem de palavras, mapa de códigos, mapa de documentos e visualizador de conexões entre códigos. Então, o programa nos fornece diversas ferramentas avançadas para demonstrar as relações entre os códigos e as categorias criadas. Podemos, então, em análise, por exemplo, vamos selecionar, então, as 3 entrevistas, já estão selecionadas, e agora vamos selecionar as vantagens da educação à distância, mencionada pelos 3 entrevistados. Então, vamos na aba Análise, Frequência de códigos. Aqui, nós podemos arrastar os códigos que serão considerados, ou então colar todos os códigos que foram ativados aqui embaixo, que são as vantagens. Ok. Então, nós veremos aqui quantos segmentos foram mencionados com os códigos existentes. Então podemos ver aqui metodologias, competências, tecnologia, e a frequência com que eles apareceram nas entrevistas consideradas. A partir daí, podemos imprimir ou então gerar um gráfico, que também possui diversas formas de customização de cores e layout. Desta forma conseguimos ver aqui. Por exemplo, metodologias e competência foram os atributos mais mencionados, seguidos por tecnologia e qualidade, disciplina e inovação. Então, dessa mesma forma, esse gráfico ele pode ser realizado de diversas maneiras e pode ser exportado para outros programas, para que a análise possa ser continuada. Da mesma forma, podemos fazer análises como cobertura de códigos, combinações de códigos, consultas complexas de codificação, que são ferramentas mais complexas para realizar essas interpretações, dentre diversas outras ferramentas. Os métodos mistos dele também são utilizados quando o pesquisador ele quer combinar dados qualitativos com dados quantitativos, variáveis qualitativas com quantitativas. Desta forma, as análises possuem um poder de riqueza maior, e o pesquisador consegue obter maiores nuances na interpretação realizada. Desta forma, eu quis mostrar para vocês, então, algumas das funções mais básicas do software MaxQDA, como vocês realizam a codificação e algumas análises primárias dessas entrevistas que foram coletadas. Desta forma, através do site vocês conseguem baixar o manual do programa e à medida que vocês irão realizando mais análises, codificações, vocês vão aprendendo as funções mais refinadas do programa, que possui, como vocês podem ver, diversas funcionalidades e oferecem ao pesquisador ferramentas infinitas para a realização de conexões, interpretações e demonstração dos dados coletados. Uma outra forma de gerar relatórios para utilizar nas pesquisas é através da função resumos. Essa função pode ser acessada a partir dessa aba Relatórios, e aí vocês buscam a seção Resumos e clicam na opção Resumos com segmentos codificados. Essa opção aqui, ela vai gerar um documento de texto e que vai incluir todos os códigos que foram utilizados e vai também transcrever os segmentos que foram codificados através desses códigos. Antes de vocês fazerem isso, vocês têm que vir aqui na lista de códigos
e ativar os mesmos. Ativar os códigos que vocês querem. Às vezes vocês querem ativar apenas algum conjunto de códigos, às vezes vocês querem todos. Então vocês ativam os códigos que vocês querem gerar o resumo, vão na aba Relatórios, Resumos e gerar resumo com segmento codificado. Através daqui, quando você clica em OK, ele gera um arquivo de texto com esse resumo. Esse aqui é um exemplo. Aqui tem um resumo com segmentos codificados. Nessa coluna da esquerda, vocês conseguem ver os códigos que foram utilizados. Na coluna do meio, vocês veem a transcrição de trechos que foram codificados com os códigos aqui na coluna da esquerda. E a última coluna da direita apresenta os resumos. Caso o pesquisador queira fazer algum comentário pessoal a respeito de algum trecho, algum código, o comentário vai ficar presente aqui nessa coluna da direita. Então, através desse resumo aqui também, vocês conseguem gerar uma série de informações úteis para colocar no trabalho e na pesquisa. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês gostem dessa aula. E se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado.